O começo do cinema, o que era? Era teatro encenado. Então, e a coisa mais... Qual é a peça mais encenada? A Paixão de Cristo, pode ter certeza. Que André Bazin chama de best-seller de l'écran, que são tipo blockbusters. Alguns dos primeiros blockbusters da história são as Paixões de Cristo, né? Que está lá desde as primeiras décadas do cinema. E era tão interessante que no começo eles exibiam até dentro da igreja. E eles guardavam os filmes no altar. Então era uma coisa tão sagrada. Isso foi se perdendo também um pouco, porque também a igreja perdeu o controle sobre os filmes. Então os filmes foram ficando cada vez mais profanos, né? Digamos assim, apesar de tratarem da história do Cristo. Então, mas independente de tratar ou não da religiosidade, de temas religiosos, da paixão, etc., o cinema, por si só, ele tem esse elemento da religiosidade. Por quê? Um dos primeiros instintos da religiosidade é a ideia, a tentativa de registrar o tempo. Então, se você for ver da religiosidade de uma forma geral, muito antes do catolicismo, você vê o que são as múmias. As múmias são a tentativa de salvar o ser pela aparência. Então, essa tentativa é a história das artes plásticas inteira. Mas aí o cinema, ele também é o ápice da realização dos egípcios, que é de salvar o ser pela aparência. Então, pela primeira vez, surgiu um instrumento mecânico que registra a passagem do tempo, mas não é só a passagem do tempo, é um registro químico da passagem do tempo, porque, observe, naquela época era película, não era digital. Então, se você vê uma película original, como as que tem lá na Cinemateca, muitas, se você vê uma película original de um filme de Charles Chaplin, está ali registrada a própria luz que bateu em Charles Chaplin e refletiu numa película e que sensibilizou outra película, se for uma cópia, e outra, mas é um registro químico da realidade. Então o digital perdeu muito isso. Então é uma visão totalmente espiritual. E mesmo para gente que é perfeitamente ateu ou religioso, ou não entende nada de religião, não lê a Bíblia, etc. Mesmo essas pessoas podem ter insights que terminam por ser religiosos. Por exemplo, Tarantino, Pulp Fiction, tem lá a cena do milagre, né? Que ele leva um tiro, o tiro passa por aqui, não bate nele. De repente isso muda toda a visão e é uma epifania, isso muda toda a visão dele. Como é que Tarantino chegou nisso? Não foi a partir lendo a Bíblia propriamente, se bem que ele deve ter ouvido falar, porque está tudo no tecido da cultura, mas ele, a partir da própria essência do cinema, ele consegue chegar.